Boa noite, boa noite. Chaves de acesso sobrenatural, esse é o nosso tema dessa noite. Seja bem-vindo. As portas do sobrenatural de Deus só se abrem a quem tem as chaves corretas. Você sabe quais são essas chaves? Esse é o tema da nossa live de hoje. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Vai ser sobrenatural. Bem-vindo, Lilian Rosa, Lilian de Portugal, Cristiele, Lilian Rosa. Sejam bem-vindos. Azália, bem-vinda, bem-vindo. Quem aqui deseja viver e avançar no sobrenatural? Bem-vinda, Micaela, minha mentorada querida. Sejam todos bem-vindos. Já envio o link dessa live para 7 pessoas que precisam desse conteúdo sobrenatural. Bem-vindo, Isaías. Deus abençoe. Glória a Deus. Já vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que se manifeste aqui durante esse conteúdo. Glória a Deus. Obrigada, Pai, por essa oportunidade, por esse momento que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor Jesus, por essa reunião. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor cerque essa sala de reunião com anjos de fogo, nos livrando do ataque das trevas, que o Senhor também guarde essa linha de transmissão contra todo impedimento, toda interferência do mal. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo de sabedoria, de revelação, de entendimento, o Espírito Santo, o professor, opere na vida dessas pessoas que terão acesso a esse conteúdo. É para a honra e glória e louvor do teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Rodrigues, Mimos Dalci. Bem-vindo, bem-vindo. Chaves de acesso sobrenatural. Nós vamos falar hoje sobre 3 chaves que te dão acesso ao sobrenatural. Quem quer acessar o sobrenatural aí? Diga eu. Bem-vinda, pastora Thalita. Pastora Thalita fazendo um trabalho lindo. Admiro muito seu trabalho e honro sua vida, viu, pastora? Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. O que são as chaves espirituais? A chave, ela é uma ferramenta, um instrumento que tem um código, um segredo, que só abre os lugares que tem códigos específicos que aquele segredo abre. E as chaves de acesso ao sobrenatural também são códigos, são segredos, são princípios espirituais que acessam o sobrenatural de Deus, que acessam lugares do sobrenatural. E se nós queremos acessar lugares sobrenaturais, viver uma vida sobrenatural, nós temos que usar essas chaves, que são poderosíssimas. A primeira chave, nós vamos apresentar 3 chaves. A primeira chave que nós vamos apresentar é a fé. Está em Hebreus 11. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Fé é certeza do que esperamos. Como você tem certeza do que você espera? Pela fé. Como você tem prova daquilo que você não viu? É pela fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E diz também que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não é para ouvir qualquer coisa. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra, ela é o próprio Cristo. É o verbo vivo. A palavra viva. Cristo é o verbo de Deus. É a palavra de Deus. Quando Deus dizia, haja luz e houve luz. Haja trevas, houve trevas. A palavra de Deus é o Cristo, o verbo vivo que se fez carne. Então a fé vem por ouvir sobre Cristo. Que Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem, Ele é o verbo, Ele é a palavra encarnada. Eu declaro que o Espírito Santo te traga profunda revelação disso. Porque só pelo Espírito que você pode ter revelação disso. É loucura para os homens. A palavra de Deus é loucura para os homens. A palavra da cruz é loucura para os perdidos.
Então só o Espírito Santo pode trazer revelação, e ele é o professor. Jesus disse que o Consolador, o Espírito, ele viria e nos ensinaria todas as coisas. Então você pede agora: Espírito Santo, abre o meu entendimento. Você pode ouvir, você pode comprar o conhecimento, mas a revelação é só o Espírito que dá. Você não pode comprar isso. Ninguém pode comprar isso. Grandes ateus são teólogos. Eles têm conhecimento, mas não têm revelação. E quem revela é o Espírito. Então, enquanto você ouve uma mensagem, você fala: Espírito Santo de Deus, me dá revelação. Teve mensagens que eu passei a minha vida inteira, desde a infância, ouvindo nos louvores, ouvindo nas pregações, muita pregação repetida. Mas um dia, muitos anos, depois de 30 anos ouvindo aquela mensagem, um dia Deus me deu a revelação. Um dia aquilo tudo abriu dentro de mim. Eu quero testemunhar aqui para os irmãos algo que eu ouvia desde criança, que era Gideão e os 300. Os 300 homens com tochas lá. E aí, então eu ouvia muitos louvores, assim. Na época, antes de eu receber essa revelação, foi uma época que na igreja cantava, né? As senhoras cantavam aquele louvor lá de Elian Oliveira. 300 com tochas, 300 com fogo. Assim, é mais ou menos isso aí. E eu ouvia aquele louvor e os 300 com tocha, eu ficava imaginando aquela cena. Mas um dia, eu questionando a Deus, porque em determinada situação que eu contava com muitas pessoas, né? Eu acreditava que aquelas pessoas estariam lá, por eu não ter outras pessoas, aquelas pessoas não estiveram. E aconteceu o evento, Deus proveu pessoas desconhecidas para me ajudar, para me abençoar. Mas mesmo assim eu continuei me questionando, o tempo passou, me questionando, falei: mas por quê? Algumas delas estavam até mal comigo. Não, meu Deus, por quê? Eu não fiz nada. E o Senhor me deu essa mensagem. E eu abri a minha Bíblia. E o Senhor pediu. Gente, é de dentro. Vem dentro, né? O reino é dentro. Dentro de mim veio assim essa mensagem. E eu abri a Bíblia para ler, para entender direito. E quando eu li lá no texto, né? Que vieram 32 mil homens. E o Senhor disse a Gideão. Isso aí, gente, foi uma chave. Antes não. 30 anos ouvindo a mensagem. Mas aí, aquele dia abriu assim dentro de mim. E o Senhor disse a Gideão: você tem muita gente com você. Foi o Senhor que disse, sabe? Aquelas pessoas, não é que elas realmente queriam deixar Gideão. O Senhor falou: mas você tem gente demais. Foi na versão que eu li, tava assim: você tem gente demais. Era pouca gente. Para um exército eram poucos ainda. Para o que eles iriam enfrentar, 32 mil homens era muito pouco. E Deus deixou com ele menos de 1% do pouco que ele tinha. E ali aquilo entrou dentro de mim, entrou uma paz. Nunca mais eu me questionei por que aquelas pessoas estavam contra mim, por que aquelas pessoas estavam de mal de mim, por que aquelas pessoas não cooperaram comigo. Então o Senhor me fez entender. É o Senhor que às vezes tira as pessoas. E o Senhor disse para Gideão que é para que eles não acreditassem quando eles vencessem, que foi pela força deles. Porque olha como é a soberba humana. Mesmo eles sendo poucos em relação ao exército inimigo, eles poderiam acreditar que eles ainda eram muito bons. Então, gente, isso é revelação. É quando algo que você já leu, já ouviu a vida toda, um dia é como se entrasse uma chave, aquela chave abre assim, ó. Fala: meu Deus, eu nunca acessei esse lugar. Antes eu nunca acessei esse entendimento. Então é o Espírito Santo que faz isso. Então peça todos os dias: Espírito Santo, me dá revelação. Você pode ouvir o melhor pregador, tá? Ele não te dá revelação. Ele pode te entregar toda a revelação que ele recebeu. Mas se aquela revelação que ele recebeu vai ser uma revelação para você ou não, é o Espírito que determina. Então busque revelação. Que o Espírito Santo traga revelação profunda para você desse conteúdo aqui. Glória a Deus, exatamente.
Glória a Jesus. Então, nós vamos explorar 3 das principais chaves de acesso ao sobrenatural. São 3 princípios espirituais que abrem portas de acesso ao novo de Deus, a revelação, a autoridade, manifestação do sobrenatural. Então, todo crente que é crente, ele naturalmente tem um apetite pelo sobrenatural. Deveria. Porque a vida cristã normal é uma vida sobrenatural. O cristão ele não tem uma vida natural, né? Nós não nos reunimos para filosofar. Porque Cristo não era filósofo. Os filósofos estudam Cristo, filosofam em cima dos dizeres de Cristo, mas nós não nos reunimos para filosofar. Nós nos reunimos para extrair poder de Deus. Porque o evangelho, ele é poder de Deus. Então, o sobrenatural, ele é o normal de todo crente. Vamos lá. Digita aí, eu vivo o sobrenatural, eu quero viver o sobrenatural. Você já vive o sobrenatural? Deixa aqui para mim. Aleluia. A chave número 1. Chave número 1, a fé. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a chave que abre, é a primeira chave que abre todas as portas. Não tem como acessar sem fé. Nada de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé consiste em ouvir e concordar com a palavra. Não é só ouvir, é preciso concordar, entrar em acordo, em concordância, em alinhamento. Hebreus 11:1, nós já lemos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. A fé é a ponte do invisível para as realidades invisíveis, para as realidades do céu. A fé é que desbloqueia as realidades. Então tem pessoas, por exemplo, buscando batismo com o Espírito Santo e não está conseguindo acessar. A sua fé, pode ser que a sua fé não tenha sido ativada ainda para isso. Falar em línguas, é preciso que você creia no sobrenatural. E já pegando o gancho aqui, que você precisa também acessar ambientes de glória, viu, gente? Quem está buscando aí o falar em línguas, você precisa acessar ambientes de glória, ambientes de oração, momentos contínuos, período longo, até que você rompa o natural. Você pode fazer isso também com louvores, né? Tem que ser louvores de louvor a Deus. Não pode ser louvor que conta caso, que conta história. Pode ser, viu, gente? Mas vamos aqui pelo caminho mais correto, que é louvores que louvem e engrandeçam, que elogiem o nome do Senhor. Mas é preciso fé para acessar esses lugares. A fé tira-nos da atmosfera natural e coloca na atmosfera do sobrenatural. E essa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa se expor à palavra. E tem que ter cuidado, porque talvez você acha que passar de live em live é se expor à palavra. É um pouco, mas você precisa ter um contato direto com a palavra. Bíblia, gente. A palavra é viva, viva, viva. É uma palavra viva. O Espírito Santo te dê revelação. É viva. Não são letras comuns. A fé, ela cria um movimento antes da porta abrir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você que tem dificuldade de entender a Bíblia, eu vou começar nas quintas-feiras, em fevereiro. Toda quinta-feira eu vou dar um estudo de panorama bíblico. Nós vamos fazer isso em 40 semanas, é um número profético. Em 40 semanas você vai ter uma noção do panorama bíblico completo, para você entender os livros, o contexto. E quando você for lendo, você já vê sentido naquilo, como as histórias se conectam e como a Bíblia inteira se conecta e é uma história só. Tá? Você que quer viver isso, você que quer fazer essa conexão,
Na minha bio, o link do grupo de oração, mas não é só para oração não, tá, gente? É nesse grupo que eu coloco os anúncios. Você pode entrar nesse grupo e entrar também no Telegram, tá? O estudo vai ser gratuito às quintas-feiras. Aí quem quiser a gravação, aí tem um valor simbólico. Mas o estudo é ao vivo e gratuito às quintas-feiras, a partir de fevereiro. Aí me acompanha lá nos grupos que nós vamos conversando sobre isso. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Olha, nós vamos começar um novo ano. Coloca o propósito de ler a Bíblia toda. Não faz sentido você ter anos e anos de crente e não ter lido a Bíblia completa. E essa palavra que eu estou te dando é uma palavra de ânimo. Coloca esse propósito. Você vai falhar. Caiu, levanta. Fiquei 5 dias sem ler. Lê no sexto. É caiu, levanta, gente. Caiu, levanta. A caminhada da fé é caiu, levanta. Não é se lamentar, chorar, me enganar. Caiu, levanta. Só isso. E você vai seguindo. Você vai se fortalecendo. Porque quando vem a tribulação, quando vem a situação, vem o diabo, vem qualquer coisa, é a palavra de Deus que está enraizada em você, na tua mente, que vem e luta contra aqueles pensamentos, contra aqueles ataques. O Espírito Santo fala com você e ele usa a própria palavra de Deus. Você tem que ter material para Deus trabalhar. Você vai ler e você vai assim, mas eu não estou entendendo. Não tem problema. Porque o teu olho lê, a tua mente lê, mas o teu espírito, ele come a palavra. E no momento certo, aquela palavra vai ser revelada dentro de você. No momento certo. Quando você precisar dela, ela vai ser revelada. Ou quando Deus usar alguém para trazer aquela palavra para você, você vai falar assim, uau, meu Deus, ele está falando A, você entende, A, B, C, D. Aí o pregador fala B, você entende o alfabeto inteiro. Você vai recebendo uma pregação em cima da pregação do pregador. Porque o Espírito, ele vai... na linguagem espiritual, nós falamos, vai desenrolando o mistério, né? Porque quando os textos, né, que os profetas usavam, os livros, era um rolo. Então, por isso que quando Deus deu para Ezequiel a mensagem, Deus falou para Ezequiel, come esse rolo. Aí Ezequiel pegou o rolo, comeu, e aquele rolo que ia sair como palavra da boca dele. Então, você come, tá? O seu espírito se alimenta da palavra. Amém? Cristiane, forte isso mesmo, Jussara. Só abri a Bíblia na igreja. Ontem terminei pela primeira vez e continuo. Glória a Deus! 2026 vai ser a segunda vez. Glória a Deus. Gente, isso é poderoso. Isso é poderoso. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Às vezes você fica retrocedendo no que você crê, porque não tem raiz. Lembra lá de quando o semeador saiu a semear? Teve semente que caiu no meio das pedras. Ela morreu, o sol veio e secou, porque ela não tinha raiz. Mas aqui caiu na boa terra, ela foi enraizada. Então, é a palavra de Deus, a palavra Bíblia, que te enraiza. Você pode fazer curso e curso, não te enraiza. Tem que ser enraizado pela palavra. Inclusive, você nem segura aquele entendimento. Às vezes você estuda de tudo, mas pula a Bíblia e você continua tateando. Ou você pode estudar muitas coisas. Quando você abrir a boca, vai dar para perceber que você não tem Bíblia. Sabe tudo do livro X, do livro Y, mas não sabe Bíblia. Então, se você quer levar a palavra, você come Bíblia. Pastora, qual a melhor maneira de ler a Bíblia na sequência mesmo, Gênesis e Apocalipse? Vai do seu momento, mas eu acho bacana. Bacana você entender completamente. Nesse estudo, eu vou dar de Gênesis, a partir de Gênesis. Que é como diz Paulo, tudo que aconteceu ali no Antigo Testamento é a sombra das coisas que viriam. Então, até para você entender Cristo,
você precisa de conhecer ali qual que foi o projeto, a maquete. Por que o sangue de Cristo? Por que Cristo é um cordeiro? Então nós vamos começar por Gênesis. Gente, vai ser um panorama bíblico. O conhecimento bíblico, ele é infinito. Infinito. E nós vamos, nesse ano agora, 2026, nós vamos fazer um panorama geral para que você compreenda ali a base de cada livro bíblico. O que é que você precisa entender, o que é que você precisa extrair de cada livro. Então, a base do acesso ao sobrenatural é a fé. E a fé vem pela palavra de Deus. Coloca esse projeto aí. Ler a Bíblia completa em 2026. Você vai conseguir? Não sei, mas coloca o projeto. Você tem que mirar. Se você não mirar em lugar nenhum você chega. Em 2025, eu tinha um projeto de completar mais uma vez. A terceira vez, eu não completei. Tô confessando aqui pra vocês. Ficou alguns livros. Então, em 2026, eu vou dar uma acelerada para eu terminar alguns livros do Antigo Testamento que eu tenho que ler. O Pentateuco, eu só li os profetas. Só os profetas, Esdras e Neemias do Antigo. Então, vou ler os profetas, os pequenininhos lá. É rapidinho, viu, gente? Os profetas menores é rapidinho. As Salmos e Provérbios é mais longo. E depois o Pentateuco e os profetas. Mas não se preocupe, tudo isso eu vou ensinar para vocês. Tá? Então, entra lá no grupo e já eu coloco lá as informações pra gente começar em fevereiro, tá? Vai preparando seu coração, vai adiantando sua leitura para você começar, não começar tão perdido, tão desorientado, viu? Vamos lá. Então, a chave número 2, santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Forte, né? Marinei, leu tudo. Ai, glória a Deus, Marinei. Gente, aqui só tem gente ligado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vou começar pelo Novo Testamento. Muito bem, pode começar. Palavra de Deus que nos enraiza. Glória a Deus. Deixa eu sair daqui. Então vamos lá. Sem santidade ninguém verá a Deus. É a santidade que habilita o homem a entrar sem medo, sem condenação e sem resistência demoníaca nas regiões celestiais. Lá no Antigo Testamento o Senhor disse, né? O Senhor não está com o ouvido gravado, Ele não está surdo, Ele não está com o ouvido tampado para não te ouvir, não. São os vossos pecados que separam entre vós e vosso Deus. Então muitas vezes a gente acha que Deus não está ouvindo, Ele está ouvindo. Mas tem algo impedindo ali de chegar até Ele. Tem alguma legalidade para aquilo que está acontecendo. Jesus disse, né? Das últimas orações de Jesus disse assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ele estava falando de si mesmo. A santidade gera. Então, gente, a santidade começa pela palavra. A palavra te lava. A palavra te limpa. Tem várias pessoas, você encontra aí na internet, que foram libertas de vícios. Sem ir na igreja, só lendo a palavra. São muitos casos. Recentemente eu tenho um caso próximo a mim. A pessoa viveu uma situação, presa numa situação há muitos anos. Aí um dia, crente a vida toda, um dia resolveu estudar a palavra. A libertação veio porque a palavra liberta. É a verdadeira libertação a palavra. Você pode estudar o que for, mas sem ter a palavra para pegar, para se basear, para enraizar aquele ensino dentro de você, você continua perdido. Às vezes você fala assim, gente, eu estudo, escuto, mas parece que não funciona para mim. Bíblia. Eu queria te falar outra coisa, mas não tem para te falar. Bíblia. Leia o livro que for, que você puder ler, mas sem Bíblia fica faltando pedaço. A sua fita, como se fosse uma fita cassete, os 30 a mais, lembra aqui? Fica rebobinando.
Quando você tem textos bíblicos enraizados dentro de você, quando a tua fita vai rebobinar, o Espírito Santo, ele traz uma palavra ali que segura aquilo, sabe? Que barra, que breca. Aí você tem uma guerra dentro da mente. O pensamento distorcido. E aí vem a palavra de Deus. E fica guerreando ali. A palavra de Deus vence, claro. Você não tem dúvida entre o certo e o errado. Ah, Edna, este foi o conselho que me deste. Gente, é o conselho que eu dou pra todo mundo. Não tem outro. Não adianta eu falar assim, fica aqui na minha live. Não adianta não. Faz meu curso. Faça muitos cursos, aprenda, né? Aprimore seus talentos. Pessoal que fez comigo a mentoria, atenda ao seu chamado, mentoria Dom, atenda ao seu chamado, onde nós aplicamos ali ferramentas para a pessoa entender a sua personalidade, como que funciona, os seus dons, seus talentos, chaves para desbloquear pontos que estão bloqueados ali. Elas têm um plano de ação para 2026. Vocês fiquem atentos aí, viu, Micaela? Micaela, quem mais tá aqui? Luciana, Joana, Marinei. Olha, vocês ficam atentos, imprime seu plano de ação. Imprime o seu plano de ação. Ai, gente, meu frito saiu, o que é isso? Ó, que absurdo. O que eu fiz? Como é que volta o filtro, gente? Aqui é meu filtro. Amém. Glória a Deus. Vamos embora. Então, vocês têm um plano de ação, onde vocês têm ali quais os talentos que você tem que desenvolver em 2026, quais os dons que vocês precisam aplicar, desenvolver em 2026. E quanto aos talentos, são habilidades naturais que vocês precisam aprimorar. Obrigada. Obrigada, Ana. Amém. Glória a Deus. É o Espírito, é o brilho do Espírito Santo que embeleza. Obrigada, Ju. Lília, obrigada. Obrigada, gente, pelo reforço. Então, vocês, agora em 2026, vocês precisam, e todos vocês também, vocês têm talentos, vocês precisam aprimorar. E o talento, sim, o talento, você vai aprender com alguém que sabe, você vai comprar um curso, você vai assistir no YouTube, como aprimorar o seu talento. O dom também, você pode buscar mais o Espírito Santo, se revestir mais de oração, de jejum, encontrar pessoas de Deus que te ajudam a desenvolver os dons. O crente tem que dar frutos, tem que desenvolver. Então a santidade gera sensibilidade. Então quanto mais a palavra te lava, te limpa, te transforma, mexe dentro de você, porque quando você ouve alguém falar, aquela pessoa fala na tua cabeça, na tua mente, você escuta. Mas aquilo só vai descer pro teu coração, enraizar, quando houver revelação do Espírito. Então, muitas vezes, coisas que você ouviu a vida inteira, um dia você lê ali no texto sagrado, e aquilo se abre dentro de você, você fala, meu Deus, é isso. Mas você já ouviu aquilo a vida inteira. Só que é só através quando você fez a conexão direta com a palavra, que você teve revelação daquele ensino que você teve há 5 anos atrás. Aí hoje, lendo a Bíblia, que o ensino faz sentido. Agora faz sentido. Então, você passa a ter sensibilidade espiritual através da santidade, intimidade com Deus, proteção no mundo espiritual, porque você vai quebrando as legalidades. Os direitos legais que os demônios têm de acessar você. Você vai quebrando isso. Muitas coisas, né? Às vezes a gente quer encarar coisas, mas o inimigo tem um direito legal ali de mexer em alguma coisa. Então hoje, gente, quando alguma coisa acontece que me aborrece, que eu entrei numa coisa, não devia. Então hoje, tá? Hoje, esse ano, mais do meio do ano pra cá, eu penso assim, meu Deus, Espírito Santo de Deus me mostra qual a legalidade que há na minha vida que me colocou nessa situação, que permitiu que eu entrasse nessa situação, que permitiu que eu fosse enganada, caísse nessa situação, que permitiu que esse mal me atingisse,
Aí o Senhor vai revelar se foi da vontade dele, se realmente eu tenho alguma brecha. Porque a libertação, ela é dia após dia. A santidade também que te dá uma atmosfera propícia para a manifestação. Você quer a glória de Deus manifesta na sua casa, na sua vida, através de você. Dons, mistérios, visões, sonhos proféticos. À medida que você vai se santificando, que você vai sendo lavado pela palavra, você vai acessando mais essas coisas. Não adianta pedir. Não adianta pedir se aquilo ainda não estiver, você não for capaz de ter esse nível de acesso. Então, muitos dons você não precisa pedir não, tá? Você vai se enchendo do Espírito e automaticamente aquilo vai se manifestando. Olha, gente, discernimento de espíritos não tem sem palavra. Só de você caminhar com a palavra, ter revelação, discernimento, revelação, o seu discernimento vai abrindo. Por quê? O discernimento é um filtro. E quando você ouve, quando você vê, quando alguém fala, começa a passar dentro de um filtro, do filtro da palavra na sua cabeça. Então ali você já começa a discernir, tem alguma coisa estranha assim. Às vezes você fala, mas eu acho que deve ser eu que estou errado. Mas tem não vou falar nada, mas eu sinto uma coisinha assim. Alguma coisa não está batendo. Mesmo que às vezes você não consegue conectar ali de imediato qual o texto bíblico, qual a história. Mas dentro de você aquilo está enraizado. Você fala, não sei, alguma coisa está me incomodando. Então o discernimento ele vem pela palavra. E outros pontos você vai comunicando com outros servos de Deus. Também para você ir calibrando o dom, né? Olha, eu tenho essa percepção. O outro fala, então tá. Então isso que eu sinto é isso. É isso. Aí você vai entendendo como Deus fala com você. Então os dons e as experiências sem a santidade é um perigo. É muito perigoso. É um tantinho você passar pro lado de lá. Paulinha, preciso vencer a inconstância. É assim, caiu, levanta de novo. Meu conselho é esse. Não fui constante ontem, semana passada, hoje é dia. Você conseguir ler um versículo hoje, você já deu um passo. Chave número 3, alinhamento. Lá em Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Gente, fé vem pela palavra, santidade, você é lavado pela palavra, alinhamento. O alinhamento é você estar dentro do tempo de Deus. O que você está fazendo está dentro do tempo que Deus quer que você faça. Às vezes você quer acessar o sobrenatural, mas você está num ritmo e você não entende o tempo de Deus. Lembro uma vez eu era professora de escola dominical e eu senti quando assim alguma coisa foi acabando, foi minando. Por mais que eu gostasse, por mais que eu estivesse me dedicando, mas eu senti assim, acabou meu tempo. Eu senti que as coisas não fluíam assim como antes. Eu passei a ter que fazer mais esforço. E eu senti que tinha encerrado meu tempo. Eu senti, inclusive, quando eu parei de dar aula e comecei a pregar. Eu falei, meu Deus do céu, eu tinha que dar aula, assim, um estudo. Eu falei, mas eu tô pregando pra esses meninos. Eu comecei a ter revelação em cima do estudo. E eu só tava revelação ali. Falei, eu não tô dando aula disso. Eu não tô dando aula mais. Eu tô pregando. Meu tempo acabou. E aí eu comentando com a pessoa, olha, eu vou encerrar porque meu tempo acabou. A pessoa disse, você não quer mais, né? Falei, não, meu tempo acabou. Então, mas você não quer. Falei, não, meu tempo acabou. Mas tem muitas pessoas vivendo que não discernem, que tem estação. Tem estações. Que o crente cresce, você começa com leite, até comer comida sólida. Que o que Deus tinha para desenvolver na minha vida e para fazer na vida daqueles adolescentes, através de mim, e para fazer em mim, através da dedicação àquele estudo e àquele servir, estava pronto. Deus tinha outra coisa para fazer na minha vida.
O exemplo que eu uso sempre, eu criei na minha cabeça, tá, gente? É assim, uma retroescavadeira. Eu acho que usa retroescavadeira para abrir os alicerces de prédio. É retroescavadeira mesmo, gente? Na minha cabeça é, porque é o exemplo que eu criei, tá? Responde aí alguém que sabe de alguma coisa. Então, imagina aquela máquina lá que cava aqueles buracos. A chave 2, santidade. Chave 1, fé. Chave 2, santidade. E aí, vai construir um grande prédio. Então, ela vai fazer aqueles buracos, né? Muito profundos. Muitos buracos daquele. E chega o tempo que terminou o trabalho dela. Já fez os buracos. Agora vai precisar de outra máquina para encher aqueles buracos. E imagina essa retroescavadeira fala assim: não, eu não posso parar. Eu tenho que continuar. Estão tentando me parar. Estão se levantando contra mim. E ela continua cavando. E todo mundo tentando fazer ela parar. E ela cavando. Ela vai destruir a cidade. Porque o tempo dela trabalhar acabou. Agora ela tem que ser colocada de lado. Bem-vinda, Débora. Ela tem que ser colocada de lado para esperar que ela vá para uma outra obra. Esperar o tempo onde ela vai trabalhar de novo. Ou ela vai ser levada para uma outra obra de imediato, ou vai aguardar um tempo mesmo. Então, o nosso trabalho, às vezes, é como essa retroescavadeira. Deus te colocou, olha, eu quero que você faça tal coisa. Você fez, terminou, e Deus já está te mandando para outro lugar. Aí você fala, não posso parar. É muito comum, eu não sei, que eu sempre fui de igreja neopentecostal. Estão tentando me parar, querem me tomar, mas eu não saio. Aí vira aquela retroescavadeira louca, que começa a destruir. Então, assim, um dos pontos que você percebe quando o tempo daquela pessoa encerrou naquela função, naquele trabalho, é que ela começa a fazer o trabalho andar para trás. Um dia ela fez aquilo andar para frente, agora ela começa a fazer andar para trás. Acabou o tempo, acabou. Ela vai começar a estragar agora. Então, é preciso que você entenda, você esteja alinhado com o tempo de Deus. Senhor, é o meu tempo. Às vezes a perseguição, gente, ela vem para tirar de um lugar. Então, eu já tive função que na minha cabeça, eu não podia sair, que não tinha outra pessoa, mas eu sabia que eu tinha que sair. Mas não é que apareceu uma pessoa e me atormentou tanto que num instante eu cacei meu rumo e eu glorifico a Deus pela vida da pessoa, porque era o instrumento que eu precisava, gente. Eu tava presa, é pela minha própria cabeça, tá? Eu tava presa porque não tinha outra pessoa para fazer aquilo. Meu Deus, como é que eu saio disso? Ó, no instante eu saí. Isso já aconteceu comigo. Meu Deus, aí Deus levanta um vento, né? É igual quando os discípulos estavam... Jesus falou ali, tipo, todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. E eles lá se reunindo escondido, com medo, né? De serem pegos também. Levantou-se uma perseguição, matou um, espalhou gente para todo lado e o evangelho foi embora. Então, às vezes, o próprio Deus prepara a situação para você sair de um lugar. Então, você tem sempre que se questionar. Eu estou lutando contra o diabo? Ou será que eu estou lutando contra Deus? Tem gente que luta tanto contra Deus que Deus até tira a vida da pessoa. Então, esteja atento. Esteja atento ao tempo de Deus. Então, o alinhamento é colocar sua vida no ritmo do céu. No desalinhamento espiritual, as portas se fecham. Revelações cessam, o céu parece distante. Então, o alinhamento ele envolve obediência ativa. Deus mandar fazer você obedecer. Deixar passar o tempo, perdeu. Vai outro e faz. Vai outro e faz, porque a obra de Deus ela não vai parar. O que Deus vai fazer na terra está escrito. Ele vai fazer. Não está escrito que você vai fazer. Está escrito que ele vai fazer. Você escolhe se você vai participar ou não. Mas ele vai fazer, está escrito. Do princípio ao fim da obra de Deus na terra, já está escrito. Então a gente que diz, meu Deus, eu quero participar. Isso é maravilhoso demais. O avivamento está chegando, eu quero participar. Deus está salvando, eu quero participar. Deus
vai libertar pessoas, eu quero participar. E o avivamento envolve, corrigindo, o alinhamento envolve obediência, conexões corretas. Às vezes você tem que desfazer algumas conexões. Não é sobre o outro, é sobre você. Talvez naquele momento Deus não te quer naquela conexão. Porque aquela pessoa Deus está levando para uma direção e você Deus vai levar para outra. Deus tem um plano e cada um tem uma função dentro desse plano. Ah, mas é meu amigo, é de Deus. É de Deus, é seu amigo. Mas Deus te manda para uma obra e ele para outra. Cuidado com isso também. Pegar carona no chamado dos outros. E achar que está trabalhando para Deus. Deus falou assim, não, o que eu mandei você fazer, você não está fazendo, não. É a mesma coisa você precisar de um serviço de limpeza na sua casa. Você contrata a pessoa. Aí a pessoa vem e vai passar o dia ajudando a babar. Ah, não entregou. Ah, eu tava ajudando a babar. Uai, mas não foi isso que eu pedi. Não era isso que eu precisava. O serviço de limpeza ficou sem fazer. Então, o reino de Deus, gente, tem muito trabalho. Esteja atento ao que ele pediu para você. Outra coisa, cuidado para não ficar preso no lugar que as pessoas te colocam. Você achar que foi Deus que te colocou. E você, ai Senhor, mas o Senhor me pôs aqui. O Senhor falou, não tem nada com isso não. Eu não tenho nada com isso não. Então, esteja alinhado. Se você estiver desalinhado, você fica desprotegido. Envolve também caminhar no tempo de Deus. Deus falou agora chega, chega. Vai para lá. Aí as pessoas vão dizer, não, você não pode, porque você não pode deixar isso. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é, tá mais para a voz das trevas. Então, conexões com obediência ativa, conexões corretas, caminhar no tempo de Deus. E Deus fala com você. Lembra da história do profeta novo, do profeta velho? Deus falou algo com o profeta novo. Ele deixou de ouvir o que Deus falou, porque afinal o profeta velho era mais experiente. Ele foi ouvir o profeta velho. Foi comido de bicho. Porque ele desobedeceu a Deus para acreditar no profeta velho. Então cuidado, 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 cuidado. Respeito, honra. Mas agora, quanto aos comandos da sua vida, esteja atento. E o que Deus está falando com você. Porque Deus usar alguém para falar com você, se você tem uma vida alinhada, tá? Se você vive de maneira desordenada, realmente pode ser que você não saiba o que é Deus falando. Mas se você é uma pessoa que sabe o que é Deus falando, quando Deus usar alguém para falar com você, vai ser uma confirmação do que ele já te falou. Agora, se Deus te falou uma coisa no seu interior, aí vem um profeta velho, experiente, renomado, com títulos, com cargos, com nomes, com fama, com seguidores, e te fala outra, cuidado. Uma ursa pode te comer lá na frente. E postura correta. Dia após dia, alinhando a nossa vida ao caráter de Cristo. O desalinhamento significa atrasos. Que o povo de Israel viveu 40 anos. E a maioria nunca chegou lá. Foi Deus que libertou? Foi. Foi Deus que mandou? Foi. Mas estava desalinhado com a vontade de Deus. Nunca chegou lá. Então, para que você acesse o sobrenatural, não fique rodando, vivendo, mas nunca acesse o sobrenatural, e parece que o outro vem assim, você chega a desacreditar que o outro tá acessando. Parece que vê tanta coisa, não acho que vê isso não. Ah, falou que Deus falou, acho que não falou nada não. Comigo não fala? Você tem fé? Você se santifica? Você está alinhada? Se você desalinhar, você fica até surdo, espiritualmente. Porque às vezes naquele lugar Deus não fala com você. Porque você está tão fora, você foi tanto para outra estrada, você nem ouve mais. Volta. Volta para o lugar que Deus te chamou, que Deus mandou. Cuidado, na mentoria Dom. Quem quiser entrar no ano que vem, gente, tem uma lista de espera lá na minha bio.
Talvez você está fazendo uma coisa que está tão fora do que Deus tem para você, da sua personalidade. Você acha que é o diabo, mas não é. Você só está fora do lugar que Deus te chamou. E cuidado, porque o diabo também, quando você vence o diabo do mundo, para o mundo eu não vou, para bebida, para droga, prostituição, essa sujeira, essas imundícias, isso não te atinge mais, o inimigo ele vai te enredar no meio mesmo que você vive. Um pequeno engano, um pequeno desvio daqui para lá. Não é pecado, não. Você só sai do alinhamento. No alinhamento é para você estar nessa fileira, você vai para outra. E naquela outra fileira, Deus não te capacitou. É como num exército, né? Cada soldado fica na fileira conforme a sua habilidade. Ele foi para outra fileira, vai ser o primeiro a tombar. O Espírito Santo revele profundamente essas chaves dentro de você, para que você acesse o sobrenatural de maneira abundante e o sobrenatural seja o natural da sua vida. Fé, santidade e alinhamento com o tempo de Deus. Eu quero orar com você, para que o Espírito Santo alinhe os teus passos, alinhe a tua mente, alinhe a tua vida. Que nesse 2026 você não seja enganado, ludibriado, que quando você estiver chegando perto da vitória, o inimigo não te engane, te mandando para lá, te jogando para lá e para cá. Que você não seja enganado por uma mensagem que vem por um profeta velho. E você fala, ah, não, eu sou inexperiente, vou escutar ele mesmo. Cuidado. Talvez você está buscando, ai meu Deus, mas eu estou orando, eu estou jejuando. Tá sim. Mas está desalinhado. Quando Deus está prestes a fazer, o inimigo manda uma distração. Te joga para lá. Te joga para cá. Aí você vai lá botar cá, lugar que Deus não chamou. Deus não mandou. Cuidado. Cuidado. Ah, tô fazendo uma coisa boa. Mas Deus não mandou. Não era para você fazer. Tinha outro. Ou era para aquela pessoa, para aquela situação realmente acontecer. Às vezes você entra para salvar a situação, você começa a lutar contra Deus. Esteja vigilante, para que em 2026 o inimigo não roube seus frutos. Esteja vigilante. Vigilante, porque o inimigo, você não bebe mais, você não fuma mais, você não olha mais para os lados, você só tem ódio pro seu marido, ou você vive uma vida de celibato, uma vida só para Deus. Tá achando que o inimigo não tem mais opção? Não, ele tem. Te distrair, te ocupar com coisas que não vão te levar a lugar nenhum, porque Deus mandou. Os frutos vêm do teu trabalho, do trabalho que Deus mandou você fazer. E se você sai desorientado, aqui em Minas, desembestado, fazendo outra coisa, Deus não tem nada com isso, você não vai ter fruto nenhum. Sabe qual que é um sintoma que você está fazendo o que Deus pediu para você fazer? Você faz. E quanto mais você se doa, parece que você ganhou um prêmio. Parece que você ganhou um prêmio. Ninguém te deu nada, só te deu trabalho. Mas lá dentro de você, assim, parece que você ganhou alguma coisa. Você enche de força. Agora, quando não é o que Deus te mandou você fazer, não é teu lugar, você faz aquilo e sai esvaído, você sai minado. Aquilo vai acabando com você. Aí põe na sua cabeça, não, mas Deus mandou você fazer, tá? Porque é aí que Deus te quer. Você tem vida com Deus? Então você tem que saber. Você tem que saber. O que é de Deus traz paz. Eu uso exemplo, tem missionário que está em lugar, gente, lugar horrível, de sofrimento. Mas a pessoa, ela só tem paz se ela estiver no meio ali no meio daquela gente, no meio daquele sofrimento, daquela pobreza, daquela falta, pedindo ajuda, pelo amor de Deus. Ela só tem paz ali. Por mais que ela está no meio do sofrimento, mas é ali que ela tem paz interior. A paz é o termômetro do Espírito Santo. Bem assim que estou me sentindo. Ah, Lília, vigia. Vigia, você vigia, hein? Então, que o Espírito Santo alinhe você. Eu quero orar com você para que o Espírito Santo alinhe sua mente, seus pensamentos. Que ele te traga profunda revelação. Até o dia 31, hoje é 30, até o dia 31, o Espírito Santo te traga revelação do que é que está roubando tuas forças. Corta fora. Corta. Você está buscando jejum, uma hora, é madrugada sem dormir. E tá tudo esvaindo por ó. Na hora que você fala, ai meu Deus, tô enchendo. Aí vem
inimigo bota um furo ali. Não, não vai encher não, vai vazar por aqui. E você cai na lábia. Que em 2026 só abre seu entendimento. Você parar de cair na lábia do diabo. Ele vem. Olha, quando você abrir seus olhos, você vai começar a ver assim, ó. As coisas acontecendo em volta. Vai parecer que você tá doida, mas você não tá doida não, viu? Você tá vendo tudo, são pessoas, mas você tem aquela... Olha, quando o Senhor começou a abrir meus olhos, que o inimigo me roubava, era mais perto, sabe? Eu fui identificando, aqui que o inimigo, com essa fofoca aqui. Em nome de Jesus, essa fofoca não me toca mais. Aí a fofoca acabou. Acabou a fofoca. Só quando aquela fofoca me atingia que ela existia. Agora o inimigo me roubava aqui. Quando eu falei, não, em nome de Jesus, Pai, me liberta, eu não posso comer essa isca mais. Aí o Senhor foi abrindo meus olhos, como as coisas foram se tornando mais sutis e mais próximas. Vem com pessoas que você ama, pessoa que você gosta, pessoa que você não coloca aquela barreira de vigilância. Ele não desiste não, tá? Tô liberta, mas ele não desiste não, ele continua ali, ele vai mudando as táticas, ele vai aproximando mais, ele vai usando pessoas que você não coloca filtro, porque são pessoas que você ama. Vai lá, filhinha. Filhinha, fala com o papai. Oh Deus, glória a Deus. Então, amados, o Senhor precisa abrir seus olhos. Então eu comecei a ver assim, a pessoa vindo até mim, e a pessoa com aquela conversa, com aquela coisa, aí na hora que eu cedi o que a pessoa queria, me bateu aquele, ai meu Deus. Aí na hora que a pessoa vira as costas assim, eu não vejo com olhos abertos, gente, mas dentro de mim parece que eu tô vendo. Parece que eu vejo o demônio saindo assim. Não é a pessoa, quando vira as costas, é um demônio. Fala, meu Deus do céu, de novo. Mas tá, agora eu entendi, é assim que acontece. É aquelas coisas que vêm de repente, te encurrala. Cuidado com a situação que te encurrala. Você não tem tempo para pensar, não tem tempo para decidir, sabe? É aquela coisa que você tem que tomar uma decisão rápida, você tem que dizer sim, você tem que dar, você tem que doar, você tem que ceder, você tem que falar que vai, que quer, você tem que ir agora. Cuidado. Eu sempre falo na oração da madrugada, tá? Nós oramos terça, quinta e sábado. Que todo golpista, ele não te dá tempo para pensar. É uma situação que você tem que decidir rápido. E que Jesus, ele não caía nessa situação. Jesus, ele ouvia a voz do Pai, ele sabia o chamado dele, ele seguia um comando, o comando do Pai. Os doentes eram colocados no caminho que ele passava. E poucos foram os casos que ele foi chamado a ir até o doente. Mas a maioria dos doentes entrava no caminho dele, no caminho da cura. Jesus ia... sabia que Jesus ia passar ali. Não, bota o doente, bota o aleijado, bota o cego. Então Jesus seguia sua missão. As pessoas que ele foi até elas, ele tinha o plano de ir até elas. E quando vieram para Jesus com a situação repentina, é lá, seu amigo está morrendo, corre que ele está morrendo. Jesus não correu não. Ele tinha um dever a cumprir. E ele cumpriu. Quando ele terminou, ele foi lá no amigo dele que estava morrendo. Já tinha morrido. Já estava fedendo. Então, cuidado com essa situação que te encurrala. Cuidado quando não é o Espírito Santo que faz tua agenda. Deixa o diabo fazer sua agenda, não. Endemoniado, aí... porque você tem que fazer tal coisa agora. Aí vem o outro também, cheio de demônio. Porque tal coisa você tem que decidir hoje, você tem que ir agora, você tem que ir lá. Não é assim não. Então esteja vigilante, tá? Porque o inimigo usa essas coisas para te roubar. Você já não cai mais em pecados. Ele rouba, ele mina tuas forças. Vamos orar. Deus me dê sabedoria para sair dessa situação sem machucar. Deus dá sabedoria, viu, Lília? Deus dá muita sabedoria. Se for isso, né, que Deus tem para você.
A Lília, a outra Lília de Portugal, falou: nosso grupo é poderoso na oração na madrugada. Oração certeira com direção do Espírito Santo. Deus tem feito coisas grandes na madrugada, viu? Terça, quinta e sábado. Só você entrar no grupo, tá lá no link da bio. Vamos orar. Pai, te glorifico, te agradeço, Pai, pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe para esta live, para esse ensino, para esse conhecimento. Espírito Santo de Deus, traga discernimento para os teus filhos, Espírito Santo de Deus. Abra a mente, Senhor, traga libertação das prisões, das feridas, de abandono, de inutilidade. Pai, traga libertação, Jesus, cura os corações feridos. São essas pessoas que estão agindo, que acreditam que estão agindo espiritualmente, mas estão agindo conforme a ferida que eles têm. Espírito Santo de Deus, cura pessoas que só foram amadas quando eram úteis, que não se sentiram amadas genuinamente. Então elas ficam buscando como servir o outro, que se colocam até em situação de escravidão, que prejudicam a si mesmo, prejudicam os seus, prejudicam a sua casa, sua família, para se ver amado pelo outro. O Espírito Santo de Deus revela o verdadeiro amor de Deus Pai. Espírito Santo, liberta, Espírito Santo, pelo poder da sua palavra, que teu Espírito comece a trazer profundas revelações, discernimento, cura na alma. Espírito Santo de Deus, abre os olhos, Senhor, daquele que está desorientado, daquele que está com os olhos cerrados. Espírito Santo de Deus, essa pessoa que tem sido jogado como uma peteca para lá e para cá e nunca colhe os frutos da sua busca, porque o inimigo não deixa. Essa pessoa resiste o mal, resiste o pecado, resiste tudo. Resiste a fome, resiste o sono, resiste o cansaço e busca. Mas quando chega na hora da colheita, o inimigo lhe engana. O inimigo usa pessoas para lhe mandarem por outro caminho, que não está no caminho da vitória, que não está no caminho da bênção. Liberta, Jesus, traga revelação. Abra os olhos do teu povo, Senhor. Abra os olhos do entendimento, Jesus. Abra os olhos do entendimento, Senhor, para que nos tornemos crentes maduros, não como meninos, levados por todo o vento de doutrina. Espírito Santo de Deus, abre o entendimento e dê fome da palavra, fome da verdade, fome de Cristo, do caráter de Cristo. Espírito Santo de Deus, manifeste-te a nós. Espírito Santo de Deus, sela estas palavras com fogo no coração de cada um. Sela na tábua do coração. Nós te glorificamos, Senhor, já te agradecemos, porque tu já nos ouviste. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o inimigo não roube essa semente, mas que essa semente caia numa terra fértil, e que o teu Espírito regue com a chuva serôdia, chuva temporã, que o teu Espírito Santo regue essas palavras, essa mensagem, que fixe e produza frutos dignos de arrependimento para o teu reino. Nós te agradecemos, Pai. E em acordo nós selamos esta palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe você, que o Espírito Santo abra cada dia mais seu entendimento. Compartilha essa live, esse conhecimento com várias pessoas, tá? A live vai ficar salva aqui e depois eu coloco ela no YouTube. Para quem não tem Instagram, você compartilha também lá no YouTube. Se você não segue, comece a me seguir. Em nome de Jesus, me ajude a crescer nas redes. Esse ano de 2026 eu vou trabalhar nas redes sociais e eu conto com o seu apoio. Deus abençoe. Vão todos com Deus. Tchau, tchau.